Neste vídeo, nós iremos mostrar uma forma de invasão de sistemas que todo desenvolvedor precisa conhecer, que é o SQL Injection. O SQL Injection pode ser utilizado contra sistemas desenvolvidos em diferentes linguagens, em que haja uma falha de segurança nas consultas a bancos de dados. No nosso exemplo, nós utilizaremos um pequeno programa desenvolvido em C#.NET, mas o exemplo se aplica a PHP, Java ou qualquer outra linguagem, praticamente, que faça esse tipo de teste. Em um outro vídeo que acompanha este, nós mostramos a construção desta pequena aplicação, mas ela está aqui realmente apenas como um teste e o objetivo dela é mostrar apenas essa falha de segurança. Portanto, quem não tem interesse específico em C# pode se concentrar apenas neste vídeo em que vamos apresentar o problema em si. Nós vamos primeiro executar a aplicação para ver o que ela faz. É apenas um teste de usuário e senha. Se eu colocar teste e uma senha incorreta, ele mostra o login falhou. Se eu colocar uma senha correta, ele mostra que o login foi bem sucedido. Nós podemos ver aqui, por exemplo, que nós temos uma tabela no banco de dados chamada usuários, com os campos usuário e senha, e aqui nós temos a informação teste e teste. No nosso aplicativo em si, o que nós temos? A conexão com o banco de dados. Nós recebemos os dados enviados de um formulário, aqui esse formulário, usuário e senha. Nós recebemos para as variáveis usuário e senha os dados do formulário. E aqui nós fazemos a nossa consulta SQL, ou seja, nós temos aqui uma consulta escrita na linguagem SQL que vai acessar nosso banco de dados. O que ela faz? Select count asterisco. Conte todos de usuários, da tabela usuários, que o campo usuário é o que eu preenchi como usuário e o campo senha é o que eu preenchi como senha. Vou fazer um teste, um try catch, uma situação para testar se não há nenhum erro, em que eu, usando essa conexão, eu abro a conexão e executo esse comando. O comando de consulta do select com a conexão. E eu faço o quê? Eu rodo uma chamada execute scalar, que basicamente executa a consulta e retorna a primeira coluna. Então, executo essa consulta, retorno a primeira coluna, que é a única, que é o count asterisco, e, portanto, esse resultado vai ser maior do que zero se houver pelo menos uma entrada da tabela cujo usuário e senha sejam estes, e vai retornar zero se não houver. E aqui eu coloco o login foi bem sucedido ou o login falhou. À primeira vista, essa lógica parece perfeita. Eu faço diferentes testes e sempre funciona. Eu tenho a consulta, testo com diferentes usuários e senhas. Se estão no banco de dados, o resultado é maior que zero e eu digo que o login foi bem sucedido. Se não, eu digo que o login falhou. No entanto, este código, e poderia haver um código equivalente, de novo, em PHP, Java, não é algo vinculado à linguagem de programação, é uma questão vinculada ao SQL, é uma invasão que se aproveita de uma falha de segurança criada pelo código que permite criar uma consulta SQL sujeita a falhas. Então, executando aqui, eu escrevo na senha, em vez de colocar uma senha, eu estou colocando um comando, ou 1 igual a 1.
Então, eu tenho toda aquela consulta SQL ou 1 igual a 1. E o resultado é que o login foi bem sucedido. Não porque no banco de dados eu tenho um usuário sem especificados, mas porque ao construir a consulta com esta forma, eu abro espaço para que o senha feche, este aqui ficou senha igual a abre aspas, fecha aspas, ou 1 igual a 1. Como 1 igual a 1, ele retorna verdadeiro e diz que o login foi bem sucedido. Ele não fez em função da consulta de usuário e senha, mas em função do comando adicional que eu coloquei aqui. Isto é o SQL Injection. Inserir um fragmento de código SQL dentro de um parâmetro que foi construído numa string através de uma estrutura como essa. No entanto, felizmente, toda linguagem, praticamente toda linguagem, tem outras formas de fazer a construção de comandos SQL que já fazem uma prevenção desse tipo de situação. Vou mostrar uma das formas como isso é feito no .NET, mas em PHP, Java, etc., há alternativas semelhantes. O objetivo todo é não fazer a construção manualmente, juntando fragmentos de códigos, strings com variáveis para criar uma consulta, mas sim usar alguma forma em que os dados vêm parametrizados. Estou comentando essa linha, descomentando essa outra. Ela é quase igual, mas ela coloca que o usuário é igual a um @usuário e senha é igual a um @senha. Isso é usado como uma referência dentro dessa estrutura. E aqui embaixo eu tenho uma opção de adicionar parâmetros ao comando que eu vou executar, ao comando SQL que foi construído com essa consulta. Ao executar este comando aqui no C#, eu tenho que o @usuário é substituído por essa variável e o @senha, o @senha, é substituído por essa outra. Ao executar este novo código, nós temos, se eu colocar teste, login falhou. Se eu colocar correto, o login foi bem sucedido, mas o fundamental é que se eu colocar este código aqui tentando um SQL Injection, ele dá uma falha. Concluindo, sempre que utilizarmos consultas SQL, precisamos utilizar algum recurso da linguagem, como por exemplo, alguma forma de parametrizar os parâmetros que vão ser usados no SQL, de forma a impedir que um usuário mal intencionado coloque fragmentos de SQL dentro de algum campo de formulário e com isso possa criar um SQL Injection, injetar um SQL para distorcer, para criar resultados incorretos em nosso sistema. Observem que isso pode se dar de diferentes maneiras. Por exemplo, é possível que esse campo nem seja um campo inserido por um formulário. É possível que seja um campo que estejamos lendo de um banco de dados. Isso não garante que nós estamos seguros. Pode ser que este campo que está sendo lido de um banco de dados tenha sido previamente inserido com o comando do SQL Injection, e mesmo eu estando lendo do banco de dados e não da entrada diretamente dos usuários, indiretamente estou pegando informações que vieram do usuário e minha segurança está comprometida. Existem algumas técnicas para tentar garantir que não haja nenhum comando malicioso nesses parâmetros. Você pode substituir o aspas simples e outros, tentando impedir um SQL Injection, mas as chances de que o que você está fazendo tenha brechas de segurança são muito altas. Efetivamente, o mais recomendado é nunca criar
consultas SQL simplesmente juntando fragmentos de string, e sim sempre indo por alguma alternativa fornecida pela linguagem em que a construção da estrutura do SQL já seja algo que usa alguma biblioteca, alguma parametrização, onde a própria linguagem já vai ter garantido toda a segurança para que você não sofra uma situação de SQL injection.